talvez vocês estejam cansados de tentar acertar na criação dos filhos, sem saber se estão no caminho certo. Às vezes o maior medo não é errar como casal, é errar como pais. Porque o mundo grita valores todos os dias e dentro de casa, muitas vezes, o valor se calou e o silêncio venceu. Nunca tivemos tanta informação sobre educação e nunca estivemos tão inseguros sobre como criar nossos filhos. O mundo ensina a conformar-se com o sistema, mas Deus ensina caráter. O mundo prepara filhos para sobreviver, mas Deus chama pais para formar filhos para a eternidade. A Bíblia não diz, criem filhos perfeitos. Ela diz, instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Caminho aqui não é discurso. Caminho aqui é exemplo. Filhos aprendem mais observando como o pai e a mãe se tratam do que ouvindo sermões sobre fé. Aqui está o conflito silencioso. Nós queremos filhos que amem a Deus, mas muitas vezes vivemos uma fé apressada, cansada. Nós queremos filhos equilibrados, mas o casamento está sobrevivendo no automático. A mudança começa quando o casal entende. Antes de ensinar filhos sobre Deus, precisamos voltar a caminhar com Deus. Veja só o que diz a Bíblia. Deuteronômio diz que a fé deve ser ensinada sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. O que isso significa? Isso significa vida real. Isso significa mesa, significa conversa, oração simples, por exemplo, antes de dormir. Os pais modernos hoje que eu vejo, eles estão usando ruído branco. Mas a geração que veio antes é a geração que botava os seus filhos para dormir lendo história, contando história. Eu penso que nós estamos perdendo um espaço muito importante na criação dos nossos filhos, que é esse momento de conexão, a oração simples antes de dormir. Por exemplo, algumas mães colocavam seus filhos para dormir orando em línguas, cantando música para os seus filhos. A conversão do meu filho, por exemplo, foi em decorrência da minha esposa cantar Eram 100 Ovelhas para botar ele para dormir. Não é música infantil, detalhe, presta atenção, não é música infantil, é uma música de adulto. E a criança conseguiu fazer a conexão de aquela criança, aquela ovelhinha era ela. E um dia ela perguntou, meu filho perguntou à mãe sobre a necessidade de salvação e foi quando ela apresentou o evangelho de salvação para ele. É hora de você ler versículo bíblico, é hora de você contar uma história, é hora de você construir o imaginário do seu filho. Ele vai dormir com a mente alimentada de coisas de fé verdadeiras, que tem conexão emocional, espiritual, humana. Então, a fé, ela não nasce em grandes discursos. Ela cresce em pequenos hábitos que são repetidos todos os dias. Um lar saudável, ele é como um solo bem cuidado. Não impede todas as tempestades, mas sustenta raízes profundas. Quando marido e esposa se respeitam, os filhos aprendem segurança. Quando o casal ora, mesmo sem palavras bonitas, os filhos aprendem dependência de Deus. Então, existem algumas práticas que nós podemos fazer e essas práticas vão nos ajudar a criar filhos para Deus. Esse é o nosso ministério como pais, é criar filhos para Deus. O tema da nossa conversa de hoje é sobre isso. Criar filhos para Deus em um mundo confuso. Nós estamos vivendo num mundo confuso. Como é que a gente cria filhos para Deus nesse mundo? Então, por onde nós vamos recomeçar? Primeiro, é preciso você entender que é responsabilidade espiritual dos pais formar filhos para Deus. A Bíblia enfatiza que os filhos são herança do Senhor, que os pais devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, Efésios 6, versículo 4. E não deve os pais provocar ira aos seus filhos. Isso vai além de prover o material. É transmitir valores eternos. É moldar corações que amam a Deus em meio às ideologias do mundo e da confusão que o mundo atual nos coloca. Provérbios 22, 6 ainda diz assim, reforça, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até
quando envelhecer, não vai se desviar dele. Práticas transformadoras que o casal precisa implementar na sua vida. Diz respeito à oração. Todas as manhãs, antes que o casal acorde, vocês dois se encontram com Deus. Mesmo que seja 5 minutos. Orem pelos filhos, os nome por nome, pela proteção dos seus filhos, pela sabedoria no coração dos seus filhos. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Seus filhos podem não ver você orando, bacana que eles vejam, mas mesmo que eles não vejam, eles vão sentir a diferença na atmosfera espiritual, tanto dentro de casa quanto no colégio. Segunda prática transformadora, sobre a mesa sagrada. Uma refeição por dia, nem que seja, todos juntos. Só vocês e as histórias do dia. Sem tela, sem televisão, óbvio, ok? É um tempo de conexão, não para interrogar, mas para celebrar quem seus filhos estão se tornando. Então esse tempo de mesa não é tempo de interrogação, não é tempo de crítica, não é tempo de conexão. Terceira prática transformadora é conte as histórias de Deus. Toda semana, conte uma história real de como Deus agiu. Pode ser na Bíblia, como pode ser também histórias da sua própria vida. Não estou falando para você dar sermão, não estou falando isso. Esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão não é tempo de pregar, vamos abrir a Bíblia e falar que nem o pastor fala na igreja. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre você contar histórias da Bíblia e sobre você contar histórias de como Deus abençoou sua vida, de como Deus mudou sua vida, como Deus acrescentou na sua vida. História sua com Deus. Faça isso. Conte a teus filhos e os filhos de teus filhos. Você vai contar as histórias de Deus para os seus filhos e para os seus netos. Essa é sua missão. As crianças, elas esquecem de regras, mas elas nunca esquecem de histórias. Criar filhos para Deus em um mundo confuso começa com um casal que se volta para Deus. Começa com um casal que se volta para o primeiro amor. Apocalipse 2 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas da primeira obra, das primeiras obras. O que eu tenho contra ti é que tu deixaste o teu primeiro amor. Então uma família, um casal que vai abençoar os seus filhos, começa dessa forma. Porque família é o maior patrimônio. Uma família espiritual, verdadeiramente espiritual, ela vai criar filhos para Deus. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com outro casal que também quer acertar. Eu vou pedir para você comentar aqui. Estou criando filhos para Deus. Se você está criando filhos para Deus, coloque aqui nos comentários. Eu quero orar pela tua vida. Principalmente você que vai colocar esse comentário, você que está comprometido em criar filhos para Deus. No meio de um mundo confuso, eu quero orar por você e abençoar a sua vida para que você seja próspero, para que você progrida nesse projeto incrível de criar filhos para Deus. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Um abraço.